Oi, gente! Sábado, e aqui estamos, mais um sábado juntos, para costurarmos uma peça. A gente tá terminando o nosso kit, né, do Dia dos Pais. Eu vou pegar aqui para vocês lembrarem o que a gente já fez, ó. Então, a gente já fez o porta-latinhas térmico, né? A gente já fez o lixinho para carro impermeável, super facinho essa peça, não tem segredo nenhum, não tem zíper, não tem nada, então ela é muito fácil de vocês fazerem, reproduzirem aí. E a gente fez o nosso porta-latinhas térmico com alça, né? Alça pra você pendurar assim, pode pendurar aqui na frente também. E ele é térmico e impermeável também. E hoje a gente vai fazer a nossa última peça deste kit, né, voltado para o Dia dos Pais, que é uma necessaire pensada para uso de kit higiene. Então, a minha sugestão para vocês é fazerem para presentear ou também para vender, né, colocar no portfólio de vendas de vocês, são essas três peças. E essa é a nossa necessaire de hoje. Tem um acabamento aqui em cima que é diferente, mas tem a nossa amada caixinha de leite também. Ela tem um ótimo espaço interno. Aqui, ó. Tem um ótimo espaço interno. Coloquei essa pasta de dente aqui, que é daquele modelo bem grandão. Então, cabe muito bem. Cabe desodorante, cabe escova de dente, cabe até uma toalhinha, porque ela tem um espaço muito bom. Aí dá pra deixar na mochila, deixar na pasta, deixar dentro do porta-luvas do carro também, tá bom? E hoje a gente vai fazer diferente, atendendo a um pedido que eu recebi no direct lá do Instagram. A gente vai cortar essa peça juntos, tá? Pra mostrar pra vocês que é fácil, como é fácil cortar uma peça, que não tem necessidade de ter um cortador, de ter uma base. Se você tem, é muito bom, mas não é uma coisa assim que, nossa, tem que ter pra costurar. Se não tiver, não tem jeito, né? Então, ela é bem fácil. Eu não passei as medidas antes, mas quem que estiver aqui assistindo esse vídeo, seja gravado ou seja no ao vivo, eu vou passar as medidas agora, mas também eu posto depois pra vocês, tá bom? Combinado? Então, pra ser uma peça impermeável, a gente vai usar o PVC, que é um sintético bem fino, assim, bem molinho, que a gente já usou nas outras peças, tá? Eu já falei dele na outra aula, que eu indico que ele seja usado para esse tipo de peça mesmo, que ele não seja usado para peças grandes, então eu não indico PVC para uso de bolsas, mochilas, tá? A não ser que ele seja muito bem estruturado, mas sem estruturação eu não indico o uso dele para peças grandes, porque a gramatura dele é muito fina, então com o uso ele vai esgarçando, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro a gente vai tirar a medida da nossa necessaire, e isso vale para qualquer necessaire que você queira fazer. Às vezes você quer tirar um modelinho, né? Tem algum modelinho que você goste ou que sua cliente goste, é só pedir para ela mandar as medidas que você consegue cortar aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a medida. E a medida, para você tirar, ela tem que ser tirada da costura até a outra costura. Então, a nossa aqui tem 26 centímetros. A gente vai aumentar porque como minha máquina é industrial, meu pé de máquina é 1/4, né? Então, acho que da máquina doméstica, se não me engano, é meio. Então, dá certinho se a gente aumentar 1 centímetro no corte, tá? Então, vamos anotar aqui pra poder repetir depois, senão eu esqueço. Então, a nossa necessaire vai ter 27 centímetros de comprimento. A altura, a gente tem que considerar qual é a profundidade na caixinha de leite que ela tem. Porque aí, se a gente medir só aqui, ó, vai dar errado, tá? Então, a gente vai medir
da costura do zíper até a virada da nossa caixinha de leite. Tem 14 centímetros. Pode colocar 15 também, tá? Que aí vai dar a virada do zíper e a nossa caixinha de leite. Então, 15 centímetros de altura. E ela vai ter 3 centímetros de caixa de leite, que são 3 centímetros de profundidade. Então, a nossa caixinha de leite vai ser de 1,5, tá? Na hora que for fazer... Nesses 15 centímetros de altura, então, a gente vai acrescentar 1,5. É 14, né? Aí, a gente vai colocar 15,5, tá bom? Beleza, então isso a gente já sabe. Neste caso aqui, eu fiz um acabamento no zíper. Ele não precisa ser um acabamento grande, tá? É só pra vocês conhecerem que tem outro jeito de fazer o zíper também. Se quiser fazer sem acabamento, pode fazer sem acabamento, tá tudo bem. A ideia é que vocês sempre pensem o quê? Ah, eu vou colocar de zíper, vamos supor, eu vou fazer uma bolsinha de mão. Então, eu vou fazer com esse acabamento, então eu tenho que pensar o que eu quero que caiba, que passe por esse zíper. Se é uma bolsinha de mão, você quer colocar um celular, por exemplo. Vamos supor que seu celular tem 15 centímetros de tamanho, né? E aí, você quer fazer uma bolsinha de mão, você tem que pensar que esse celular tem que passar aqui, ó, pelo seu zíper, tá? Então, às vezes, se tiver o acabamento, ele vai enroscar na hora de passar. Então, se for fazer uma bolsinha de mão para celulares, até 15 centímetros, que tem modelos grandes, né? Então, dá pra gente... Aí, você faz, sei lá, de 20, que aí você coloca o acabamento de 1 centímetro. Então, não vai ficar agarrando aqui na hora de tirar, e aí pode derrubar as coisas que estão dentro também, tá bom? Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a gente tá cortando a peça juntos, tá? Então, tô explicando alguns macetes aqui pra cortar as peças, pra vocês já começarem a ter ideia de modelar suas próprias peças, tá bom? Então, vamos lá. A gente já tirou as medidas que a gente precisava, aí eu vou cortar. O que eu fiz hoje? Pra mostrar pra vocês que dá pra fazer, a minha sugestão, né? Eu fiz aqui num jeans black, mas eu vou fazer hoje no mais coloridinho, pra mostrar que essa necessaire, ela vale, pode ser unissex, né, igual essa daqui, pode ser mais colorida, se seu público for mais feminino, então a gente pode, eu vou fazer nesse aqui, só pra vocês verem que fica uma peça bonita também, se o seu público for voltado, né, pro público feminino. Vou colocar aqui no cantinho, a gente vai usar bagum, que é impermeável, e o PVC, certo? Agora eu vou abaixar vocês aqui e eu queria falar duas coisinhas. Eu demorei muito tempo pra ter uma base de corte e um cortador circular. Por isso que eu falo pra vocês que não tem que ter, sabe assim, que não é primordial que tenha. Dá sim pra gente cortar na tesoura tranquilo. Com certeza é mais trabalhoso, mas eu vivi anos cortando na tesoura e o Pedro também. Cortava sempre tudo na tesoura. Então, eu gostaria de indicar pra vocês que vocês tenham duas tesouras, tá bom? Independente de marca, independente de modelo, mas que vocês tenham duas tesouras. Por quê? Uma vai ser pra tecido, essa aqui é da minha mãe, então ela é antiga, ó. Bem antiguinha. A gente colocou até, ó, um calçozinho aqui, né? Porque como cortava muito, ia machucando. Então, essa aqui eu uso pra tecido e essa aqui eu uso pra sintéticos, tá bom? Até pra cortar as linhas, essa linha de tecido, essa linha de sintético, porque um não tira o fio do outro. Como o sintético é mais grosso, se você for cortando muito, quando você for cortar tecido, aí você tem que mandar molar de novo, né? Então, eu indico que todo mundo que esteja começando ou que já costura há um tempinho e só tem uma tesoura, compre mais uma que você vai notar muita diferença pra mandar molar. O tempo de mandar molar, ele diminui bastante, tá bom? Então, essa aqui eu vou colocar aqui do lado, a gente não vai usar ela, a gente vai usar essa aqui de sintético.
E aí, o que eu gosto do cortador circular, cortador também é a mesma coisa, tá? Eu tenho dois, esse aqui de sintético, até marcadinho pra eu não trocar. Como o outro é na mesma cor, aí o outro eu coloquei um T pra saber que é de tecido, que aí não perde o fio também muito rápido. O que eu gosto no cortador é a praticidade que ele dá pra gente cortar, né? Na base aqui, eu vou cortar o forro 2 vezes e no tecido também dá. Mas aí a gente tem que marcar, segurar bem, né? Pra não perder ali, às vezes solta um pouquinho aí corta torto. Mas assim, sinceramente, não é algo que precisa ser tão urgente no seu ateliê. Eu indico mais que você invista em materiais, em peças, invista na sua máquina, do que num cortador ou numa base. Pode deixar isso um pouquinho mais pra frente, tá? A gente já tem a medida aqui, vou descer vocês, tá bom? Ó, 27 de comprimento por 15,5 de altura. Então, a gente vai medir aqui. Dá pra se guiar tanto pela base, né? É que o meu material, ele não tá nivelado. Senão, você mediria por aqui, ó, 27 da base, fica bem mais fácil. Mas como esse material tá tortinho, a gente vai cortar assim mesmo. Se você for cortar na tesoura, eu indico que vocês usem lápis, tá? Não usa caneta, caneta esferográfica, porque com o tempo ele vai sujando toda a sua máquina aqui. Vai sujando toda a máquina e pode ir sujando também o tecido que você vai passando, né? Então, se for pra cortar com tesoura, marca com lápis. Como eu vou cortar com o cortador circular, não tem necessidade de marcar com lápis, tá? Eu gosto dessa facilidade, ó. Aí eu vou cortar 2 forros em um só. Um único trabalho, né, assim. Aí, agora a gente tira aqui 3 centímetros pra dar 27 ali, certo? Pois vocês me contem aqui o que vocês preferem. Se é cortador ou vocês preferem a tesoura mesmo, né? Vocês vão no raiz ou no Nutella. Mas não tem problema nenhum. Eu acho que tudo que é pra agregar o nosso trabalho, né? A nossa produção é válido. Então, aqui, aqui tem 15 centímetros de altura essa régua. A gente precisa de mais meio, tá? Então, vou posicionar ela aqui e aumentar meio centímetro. Depois vocês me contem qual a preferência. É muito fácil cortar, mas cortar na mão também. Cortar na mão só dá mais trabalho, porque a gente precisa de mais tempo, né? Mas tá tudo bem. Agora eu vou virar aqui. Ó, já tem os 2 forros da nossa necessaire. Aqui. E vou marcar o nosso 27. Ó, o 27 tá aqui. Posiciono certinho o tecido. Nesse caso, né, o nosso bagum. E tem que pôr uma forcinha, tá? Corta de novo. Mas é uma forcinha, mas não é uma força, assim. Então, a gente já tem os 2 forros. E agora, a gente vai cortar a mesma medida no PVC. Esse aqui não é nem PVC, esse aqui é corino. Olha como ele é mole. Ele é super, super molinho. Essa estampa, vocês lembram da primeira live que eu falei sobre direção de estampa? Essa aqui não tem direção, ó. A estampa é variada. Tem desenho aqui, tem desenho virado pra cá, desenho virado pra cá. Então, pode cortar da forma que preferir. Agora, se a sua estampa tem margem, né? Tem direção, aí observa bem pra cortar. Aqui, se a gente fosse fazer com a tesoura, eu já colocaria assim, ó.
for dobrar, a gente vai cortar junto as 2 vezes também, pra facilitar o nosso trabalho, tá? Mas, Raíssa, não quero cortar, pode desenhar 2 vezes, é questão de gosto. Mas, se você puder ir pegando prática, tá? De cortar junto, pra economizar tempo, pra melhorar a sua produção, começa. Se tiver medo, coloca clips, tá bom? Coloca clips no material inteiro. E se for cortar, então, na tesoura, vocês vão marcar com um lápis, tá? Eu gosto... Esse aqui é aqueles lápis que pedreiro usa muito, sabe? Eu gosto bastante dele. Aí vocês vão, marcam e depois vem com a sua tesoura escolhida para sintético e manda ver. Não tem muito segredo. Então, toda vez, queria fazer uma necessaire igual uma que eu já tenho. Às vezes foi comprada em loja, né? Você tira a medida de costura a costura e aumenta de preferência. Se for uma necessaire simples, sem vivo, aumenta 1 centímetro que dá certo. Se ficar com medo, aumenta 1,5. Mas 1 centímetro é sempre uma medida básica, tá? Mas aí na hora de costurar, toma cuidado pra não comer muito material. Senão, vai ficar faltando na sua costura. Ó, gente, a gente já tem o material da peça. Eu tô fazendo dessa forma porque foi um pedido que eu recebi no Instagram, de cortar junto a peça. Mas das próximas vezes eu posso trazer como a gente já tava fazendo mesmo, tá? Vocês vão me contando aí o que vocês preferem. Se eu já deixo as medidas junto, pra gente fazer junto, igual na primeira aula. Ou não. Eu coloco esse elastiquinho aqui pra deixar pendurado, então às vezes ele acaba me atrapalhando. Aí a gente vai virando ele. Porque essa régua aqui, gente, de acrílico, nossa, ela não pode cair. Se cair, quebra. E aí, um abraço. Então, aqui a gente já tem as nossas 2 partes da necessaire, tá bom? E os nossos 2 forros, praticamente isso. O que a gente precisa cortar é o freio do zíper, né? Deixa eu pegar de volta aqui. É uma beiradinha só. Vou cortar aqui pra ficar mais fácil. Aí. Vai ser, o meu zíper, eu uso o zíper médio. Então, eu uso o zíper número 6, 5 ou 6, tá? Ele é o zíper médio. Aí, o seu canalzinho vai ser de acordo com o zíper que você tá usando. Porque tem o zíper fino, então não tem como eu passar uma medida exata, porque vai depender do zíper que você tá usando. Mas, para necessaires, eu indico sempre o zíper número 5 ou 6, tá bom? Ó, vai ficar uma dobradinha. Então, vai dar 5 centímetros, tá bom? 5 por 4, por aí, mas a gente nem vai usar 4 tudo, não. Vai usar menos. Então, a gente vai começar pelo freio do nosso zíper. Tá vendo? Ó, é só isso a nossa necessaire. É muito rápida de fazer. E é uma necessaire que vocês podem colocar no portfólio de vocês pro ano todo. Eu tô usando como sugestão de kit de higiene, mas vocês podem colocar aí pro ano todo, pra colocar outras coisas, às vezes pra levar remédio na bolsa, pra levar talher, pode ser usada para muitas coisas. Então, vamos lá. Ó, dessa vez, como a gente vai colocar um freiozinho no zíper, o nosso zíper não vai ser do tamanho da nossa necessaire. Essa é uma sugestão de acabamento de zíper diferente, mas pode fazer sem também. Se você for fazer sem, aí deixa o zíper sempre sobrando aqui na beiradinha, tá bom? Então, eu vou pegar aqui
21 centímetros de 20 centímetros de zíper. 20 centímetros de zíper, tá bom? E a gente vai usar um cursor, sem esquecer de que o cursor tem que ser correspondente ao número do zíper que você tá usando. Deixa eu cortar aqui. Vamos lá. Tô usando a linha de poliamida. Isso mesmo, de poliamida de nylon transparente. Se você estiver usando colorida, pode ser. Só toma cuidado com a linha bipartida, porque tem que queimar no final, tá? Não esquece disso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar primeiro o meu cursor. Esse já é um modo diferente, porque na outra necessaire a gente põe depois. Então, primeiro eu já vou colocar aqui. Se precisar cortar um pedacinho, corte, tá? Não se esqueça, ó. Entra uma perninha, depois entra a outra. O zíper sempre voltado pra dentro, tá bom? O puxador voltado pra dentro do zíper. Pra dentro dos dentinhos do zíper. Se tiver dificuldade, faz aquilo que eu ensinei, né? Segura, segura, segura e esse dedo empurra, certo? Aí ele vai empurrando, é facinho de fechar. Confere se tá tudo certo. E agora a gente vai fazer o nosso acabamento. Ó, eu cortei aqui um pedacinho do nosso finalizador, né, de zíper. Vou pegar frente do material com a frente do zíper, onde tá o nosso cursor. E vou colocar aqui, ó, beirada com beirada, tá? Frente com frente, beirada com beirada. E vou passar uma costurinha aqui. Dos dois lados, você já pode fazer isso. Fica um acabamento diferenciado, né, vai dar um charminho mesmo na sua bolsa, na sua necessaire, no seu estojo. Eu acho que são ideias de peça pra você mudar um pouquinho o nicho, né? Às vezes você pode oferecer, pode não ser sempre, mas em datas especiais você fala, nossa, vou colocar uma peça diferente pra chamar mais atenção, né? Ficou assim, certo? Aí agora a gente vai virar, puxa pra cima, olha o jeito que tá. Tá sem zíper aqui. Então, a gente vai virar e abraçar, ó, pra trás. Vai fazer este acabamento aqui. Se o seu material, ó, o meu vai faltar um pouquinho pra fechar. Se ficar faltando um pouquinho, não tem o menor problema, tá? É até melhor que não fique um sobre o outro, pra não ficar muito grosso. Então, às vezes, pode acabar não passando direito, dando uma agarrada aí. Se você tiver com dificuldade de fazer direto, eu indico que primeiro passe a costura, depois dobra, tá? Eu vou passar aqui, ó, já vou fazer direto, só pra ficar mais fácil, certo? Eu tô usando aqui na máquina 1.3,5. Deixa eu dobrar aqui. Ó, o que a gente vai fazer? Parou aqui, tá vendo? A agulha tá pra baixo, eu só levantei o calcador, ó. Só levantei e virei. Agora, a gente já ajeita a parte de trás, passar a costurinha reta. Chegou na beirada, levanta o calcador, vira, ajeita aqui retinho e costura. Ó, vai ficar isso aqui, certo?
É um acabamento diferenciado. Então, aí agora a gente vai fazer esse, tá? Assim, dobra pra cima, certo? Se quiser, passa a costura primeiro. Se não, é só dobrar as beiradinhas e passar a costurinha aqui. Fica um acabamento bem bonitinho. É super questão de gosto, não é obrigatório fazer. Mas dependendo da peça, às vezes você quer dar um charminho a mais. Fica assim, dá um plus, né? Levanta, acho que dá pra dar mais um pontinho. Levanta, dobra. Já dobra seu material aqui, levanta o calcador pra poder arrumar. Chegou na beirada, levanta o calcador, agulha abaixada, só virar o material, tá bom? Ó. Vai ficar assim, então, o nosso zíper, pra dar um chance. Deixa eu apertar. Vai ficar assim. Aí agora, então, depois do nosso zíper com acabamento, né? Com freio, como pode-se dizer, a gente vai costurar na necessaire. Eu já vou aplicar a minha etiqueta. Acho o meio da peça. Esse piquezinho da peça, gente, é um pique muito pequenininho. Mas é assim, tem que ser... Não sei se vai dar pra enxergar, mas aqui, ó. Ele tem que ter pra te dar uma orientação de onde tá o meio, que aí a sua peça não fica torta. Mas ele não pode ser tão grande que a hora que você for costurar o zíper ou algum outro acabamento, ele apareça. Então, o pique tem que ter muito cuidado. E ele não pode ser feito sobre o zíper, tá? Não se esqueçam disso. O pique nunca pode ser feito sobre o zíper. Então, vamos supor, eu não fiz antes esse pique e eu já costurei meu zíper aqui. Nunca corte junto com o zíper, porque o zíper desfia, tá bom? Então, marca com uma caneta, com um lápis, com um giz, o que você preferir. Mas não corte o zíper, combinado? Vou colocar a etiqueta. Oi, Ri, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente cortou a peça juntas, depois vai ficar gravado aqui. Eu vou colocar a minha etiquetinha, centralizo, tá? Não tem, assim, como fala? Uma regra pra colocar a etiqueta, mas eu gosto de deixar centralizado, é questão de gosto. Indico também que vocês deixem um padrão, tá bom? Tudo bem que tem peças que não tem como a gente deixar no mesmo lugar. Uma peça com bordado, não tem como a gente deixar a etiqueta centralizada se o bordado for centralizado. Aí tudo bem, mas tente sempre deixar na mesma posição em outras peças, tá? Outras peças que não tenham algum bordado, algum desenho específico, porque aí fica a sua marca, né? Ela fica ali sempre registrada, de forma que a pessoa bata o olho e já sabe que é uma peça sua, tá? Então, assim, não colocar, hoje eu vou colocar a etiqueta no meio, outro dia eu coloco na ponta, outro dia eu coloco na outra ponta, porque isso acaba causando uma confusão. Então, eu indico, eu só não coloco quando eu tenho uma peça, o trocador, e quando ele tem o bordado centralizado, aí eu coloco embaixo, mas é só essa peça mesmo. A etiqueta também é questão de gosto, o tamanho do ponto. Já falei aqui outra vez que antes eu usava ponto bem pequenininho. Hoje em dia eu uso o ponto que tô usando na máquina mesmo, que normalmente é 3,5. Se tiver, por exemplo, no ponto 5, aí eu diminuo e coloco no 3,5 pra gente costurar. Mas se você falar, ai, Ra, eu gosto de ponto pequenininho, manda ver no ponto pequenininho, que não tem uma regra não, tá?
Se não colocar no começo, dá pra colocar no final também, nessa peça. Só vai dar mais trabalho nessa aqui. Mas às vezes a gente esquece, né? Então tudo bem. E se você usar a etiqueta de bandeirinha, aí vai ser a hora que a gente estiver costurando essa parte aqui. Então vamos lá. Frente da necessaire, nosso zíper já com acabamento. Frente do zíper com frente da necessaire. Tá bom? Ó, sobrou um pouquinho, tá vendo? Sobrou um pouquinho do meu freio aqui, então eu vou ajustar ele de modo que as duas sobras fiquem iguais. Aqui tem um pouquinho e aqui tem um pouquinho. Pra que a hora que a gente for virar, né, o zíper ele esteja centralizado. Vou colocar um 3 aqui. Como da outras vezes, segue o seu calcador, tá? Independente de qual máquina seja, segue o calcador. Tô usando aqui calcador de costura reta mesmo, não precisa ser calcador de zíper. Aquele calcador de zíper, o fininho, eu nem uso. Então, porque eu acho que ele acaba fazendo com que a gente perca um pouquinho a margem, sabe? Então, ó, costurei. E agora eu vou costurar o forro, tá bom? Forro, mesma coisa. O bagum, esse lado liso é o lado certo. O lado que tem essas tramas é o lado avesso dele, tá? Ah, belezinha, né? E ele é super molinho, viu? E ele é mais um corino. Ele é muito mole. Então, ele é bem gostoso de trabalhar. Aí, agora a gente vai colocar... Se você falar assim, ah, menina, já tô craque, já coloca zíper e forro junto e já costura de uma vez, tá bom? Não precisa costurar o zíper, depois o forro, mas se não estiver sentindo segurança, eu indico que faça com calma. Não precisa fazer correndo de querer costurar tudo junto, e se ficar torto, vai ter que desfazer, né? E aí, acho que desfazer é pior. Do que desfazer pior do que costurar um por um. Assim. Essa rebarbinha do zíper aqui, não precisa preocupar não, que depois a gente corta, tá bom? Então, ó, frente com frente, vamos virar e rebater a nossa costura bem bonitinha. Vou descer a câmera aqui para vocês acompanharem a costura. Puxa tudo, ó. Puxa tudo pra baixo. Tá vendo que ficou um abertinho? Não tem problema não. Puxa tudo pra baixo. Vou encaixar o meu calcador, ó. O calcador tá batendo na beirada do material do zíper. Vou costurar um pouquinho, dá dois retrocessos, ó. Tá vendo? A beiradinha do material é aqui que ele tem que passar o nosso calcador. Se você seguir isso, você pode ter certeza que a sua costura está reta. Vai abaixando, não esquece de puxar o forro junto, pra não ficar torto. Se não tiver calcador de teflon, que é esse de plástico, pode testar uma fita crepe. Na outra aula eu falei que eu nunca testei, mas eu vejo muita gente usando, então dá certo. Ou se você pode usar o calcador próprio da máquina e ir passando um olhinho na hora que for costurando, tá? Que aí ajuda a deslizar. Então, por hora, já temos a frente da nossa necessaire e o freio. Aqui ele dá um charme, né? Eu acho que vai ficar super... E acabou dando certinho a nossa torre aqui, eu nem foi programado, né? Mas é gostoso quando dá certo. Agora, ó, a gente vai costurar frente do nosso zíper com a parte de trás. Se quiser fazer tudo junto, eu indico que vocês clipem tudo, tá? Que aí fica mais fácil. Frente com frente. Vamos costurar.
Dá pra aproveitar essa semana, ó, e arrasar nas vendas desse kit, viu? Eu acho que, assim, são peças super usuais, super. Lixinho de carro, a gente só lembra que precisa quando a gente tem que jogar alguma coisa fora. Então, o lixinho, ele tá sempre lá, né? Eu acho que é uma peça que todo mundo tem que ter. O porta-latinhas, mas né, sua família não bebe, não precisa ser bebida alcoólica. A gente pode colocar latinha de refri, pode colocar garrafinha de água também, que dá super certo. E uma necessaire kit de higiene. Todo mundo que trabalha fora precisa de uma, né? Agora o nosso forro. Frente do forro com a frente do nosso material, com as costas do zíper. Vai andando o carrinho, o cursor, tá bom? Vai andando ele, eu não vou conseguir mostrar aqui, mas vou tentar, ó. O meu cursor tá bem aqui, vendo que tá alto? Se eu for passar aqui, o calcador vai vir pra cá. Então, eu vou andando, eu levanto meu pezinho e eu tô passando, o meu cursor tá aqui. A gente vai empurrando ele. Ó, ele veio pra cá, tá vendo? Então, ele não vai me atrapalhar mais. Não tenta costurar junto, porque não vai dar certo. Agora, a gente vai rebater. Sempre o ponto de qualquer peça que você for rebater, rebate bem bonitinho. É a parte que vai mais aparecer, então faz devagar, não precisa de pressa. Acompanha o calcador aqui, né, onde tá batendo o seu calcador. Faz devagarzinho. Essa peça é costura luva também, então as costuras vão ficar todas embutidas. Olha que belezinha que fica. Dá um diferencial, né? Cadê a outra? Acho que eu não tenho. Não tem nenhum aqui que apareça, mas dá um diferencial bacana na peça. Agora, a gente vai seguir com a mesma sequência das outras necessaires. Por isso que é bacana a gente aprender desde o começo, porque um modelo puxa o outro, um modelo puxa o outro. O que você vai diferenciar é o tamanho, a caixinha de leite, né? É o comprimento, é a altura. Então, se você aprende um bem aprendidinho, assim, você abre portas para um tanto de outros modelos, tá bom? De outros tamanhos. Porque a base é sempre a mesma, mas segue sendo um quebra-cabeças, né? Tem que seguir o passo a passo. Tem coisas que eu falo assim que não faz diferença, mas tem coisas que sim fazem muita diferença na sua costura. Tem que seguir um passo a passo. Então, assim, não tem como a gente começar a necessaire na caixa de leite. A gente tem que costurar o zíper, tem que costurar a etiqueta, tem que colocar o cursor. É uma receita de bolo mesmo. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar frente com frente, junta, e forro com forro. Vai ficar assim, certo? Agora, com o nosso clipezinho, a gente clipa tudo, pontinha com pontinha. Clipa, cadê? Não tem clipe? Bora lá na lavanderia pegar esses prendedores de roupa e colocar, tá? Esse aqui tá tortinho. Essa aqui, como é um material bem fininho, até o clipe de papel normal dá certo, ó. Chegou no zíper,
beiradinha do zíper com beiradinha do zíper, ó. Essa costura aqui, ela tem que estar bem retinha, pra sua peça final não ficar torta. Então, sempre costurinha do zíper com costurinha do zíper. Se quiser colocar uma alcinha de mão, a hora seria agora, tá? Sempre ver onde que o zíper tá batendo. Eu faço sempre o zíper batendo, fechando pra esquerda. Inclusive, nessa necessária aqui eu fiz errado, só percebi depois por quê que eu percebi. Por que eu fiz errado? Porque eu coloquei a etiqueta no final. Então, eu só costurei a etiqueta e eu não percebi pra onde meu zíper tava fechando. Meu zíper nunca fecha pra direita. É o comum, mas se você quiser colocar pra direita, tá tudo bem, tá? Então, assim, se eu estiver olhando pra ela, tá errado. O certo seria fechar pra cá, né? E aí, assim, se você quiser colocar uma alcinha, aqui seria a hora. Então, sempre que for colocar uma alça, lembra da onde o zíper tá fechando. Ah, o zíper fecha pra direita, a alça vem aqui na direita. Que aí o zíper vai acompanhar o sentido que você vai carregar sua bolsinha. Se for carregar, fechar da esquerda, você coloca a alcinha aqui e aí acompanha o seu cursor de zíper, tá? Não esquece disso. Qualquer bolsinha que você for fazer com alça, é importante que a alça esteja do lado onde o zíper fecha. Certo? Pontinha com pontinha, costura com costura. Vou colocar mais uma aqui, pra ter segurança de fechar. Estamos assim. O que a gente vai fazer, então? Vamos costurar daqui pra cá, vai ficar a abertura no meio, porque essa é uma costura luva, então é uma costura onde as nossas costuras ficam todas embutidas. A única costura que a gente vê é a costura de acabamento do zíper, as demais estão todas embutidas dentro da peça, tá? Então, a gente vai deixar o meio do forro aberto. Vai começar aqui, ó, a gente pode contar 3, 4 dedinhos e bora costurar. Vou descer aqui. Chegou no cantinho, levanta o calcador, ó. O meu levanta aqui na joelheira, mas na sua máquina pode ser aqui atrás, não tem diferença, tá? Vira, ó, só fazer isso. Se a sua agulha não ficou pra baixo, você desce ela e depois vira. Calcador sempre batendo aqui na beirada. Essa parte do zíper, ela vai ficar até mais fácil de fechar com esse acabamento. Vai ficar muito mais fácil. Não vou fazer nem aquele Vzinho, sabe? Que a gente fez nas outras, na arredondada. Virou aqui. Acho que dá pra dar mais um pontinho. Quando eu acho que o ponto que tá aqui, ele vai sobrar ou vai faltar, aí eu vou no manual da máquina, tá? A gente vai ali no volante e gira o volante pra chegar no tamanho que a gente quer. Esse acabamentinho aqui, ele é muito mais fácil de você ter a certeza de que você não vai quebrar a agulha, que você não tá forçando pra passar ali, né? Porque os zíper, aqueles dentinhos, eles acabam atrapalhando na hora que a gente vai costurar. Ó, retrocesso pra gente finalizar. Se não dá o retrocesso, a hora que a gente for fazer isso aqui, descostura tudo. Então, dá um retrocesso de 2 pontinhos e tá ótimo. Agora, vamos para a nossa amada caixinha de leite, né? Pra tudo. Hoje eu vou usar uma caixinha de leite de 1,5. Vocês vão ver como ela é pequenininha. Se você quiser dar uma profundidade maior para essa peça, pode ficar super à vontade. Pode colocar uma caixinha de 2, de 3. Só presta atenção na hora de cortar o material, senão vai ficar desproporcional, tá? Então,
às vezes, se a gente colocar nessa aqui uma caixinha de 3, na hora que a gente desvirar, vai ficar aquela necessaire rebaixada, né? E aí não vai ficar legal. Então, pode colocar aqui, né? Assim, aí você aumenta a altura da necessaire. Sempre pensa isso. Quero caixinha profundidade de 6, a minha caixinha de leite vai ser 3. Então, quanto eu tenho que aumentar na minha peça? Mais 3 na altura, tá? Então, se eu quero uma necessaire de 15 de altura, eu vou colocar 15 mais 3, que é a sua caixinha de leite. Combinado? Caso alguém esteja assistindo aqui no gravado e ficar com dúvida, pode comentar no vídeo que eu venho depois responder, que aí chega a notificação eu consigo acompanhar, tá? Mas sempre pensa nisso, eu quero uma necessaire de 15, então, e com uma profundidade de 6, a minha caixinha de leite vai ser 3, porque a caixinha de leite é a metade da profundidade que você precisa, sempre, porque ela pega metade de cada material e no final dá 6, tá? Então, pode confiar que dá certo. E aí, quero 15 mais 3. Então, a gente vai cortar sempre pensando nisso. Essa aqui eu coloquei 1,5. Ela ficou bem pequenininha, ela tem 3 só. Mas porque eu queria uma necessaire assim, ó, prática, tá? Pode usar essa profundidade para bolsinhas de mão também, que vai ficar bem boa, se quiser uma bolsinha mais profunda. Então, a gente vai pegar... Eu vou usar a minha régua, que eu gosto de... É só pra gente facilitar. Não tem régua, não tem o menor problema. Faz aí com a fita métrica, mede 1,5, faz com régua, o que vocês preferirem. Aí aqui, nosso segredo de caixinha de leite. A gente sempre vai contar a caixinha a partir da nossa costura, né? Aqui a linha é invisível, mas dá pra vocês verem os pontinhos. Então, a gente vai contar daqui pra dentro, tá? Vou usar 1,5 aqui. Se não tiver régua de cantos, usa qualquer outra medida que você conseguir aí. Caso tenha ficado um pouquinho torta a costura, você usa a que mais tá prevalecendo, tá vendo? Usa sempre a que tá prevalecendo. A gente vai fazer caixinha de leite de 1,5 em todos os cantos. Os 4 cantos estão marcados. Certo? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Abre. Aqui. A gente vai colocar a mão aqui dentro. Achar o cursor. Tem que retucando. E a gente vai abrir, ó. Abrir o meu zíper. Dá pra ver? Ó. Agora, a gente vai colocar a mão lá dentro. Vem aqui nesse cantinho, ó. Minha mão tá aqui. E a gente faz a nossa caixinha de leite. A gente vai dobrar ela. Achar as costuras, costura com costura. Na mão dá pra sentir, tá? Não tem outro segredo, é achar na mão mesmo. E passar a costura reta na nossa caixinha. Se vocês preferirem fazer igual do outro, do estojo, né? Que a gente cortou, pode também. Na hora de cortar a caixinha de leite, não se esqueça para não cortar na costura. Corta um pouquinho pra cima, nunca corte costura, senão a gente vai estar desfazendo a peça. A mãozinha tá aqui, a gente vai dobrar. É só achar o ângulo reto do triangulinho que a gente fez aqui. Vai virar um triangulinho, um triângulozinho, né? Ó. Aí, ajeita bem, costura com costura. Vê pra onde você dobrou a sua primeira costura. A gente dobrou pra esquerda, então a gente vai dobrar essa pra esquerda também. Dobrou pra direita, dobra pra direita também. Não tem regra. O importante é que ache costura com costura e siga o mesmo lado pra não ficar torto. Passo uma costura aqui.
vou cortar a minha. O que eu vou fazer aqui agora é o que eu fiz nas outras peças. Como eu tô usando a linha de poliamida, a gente dá uma queimadinha, tá? Só pra ela não se desfazer. Aqui e aqui, certo? Aí agora falta esses cantinhos pra gente fazer e a gente já está terminando a nossa necessaire também. Estou falando que são peças muito rápidas para serem feitas pro Dia dos Pais ou pro dia a dia. Vocês podem colocar no portfólio da linha de escola, organização de casa, porque ela serve para tudo, né? Então, se você trabalha com organizadores, né? Acho que é o caso até da Ana, é uma sugestão para aumentar o portfólio de organizadores também. Aos pouquinhos vai incrementando outras peças. Se você trabalha com itens de bebê ou de crianças, essa necessaire é perfeita. Cabem vários itens de higiene pessoal para bebê, gente, para colocar a parte de higiene mesmo, para mamãe levar na bolsa, né? Pensa, essa necessaire cabe tudo. Pomada, cabe álcool, né? Assim, bisnaguinha. Essa necessaire para quem trabalha com itens para viagem. Ela também é perfeita para kit de higiene de viagem. Então, assim, é um modelinho que eu coloquei como sugestão de Dia dos Pais, mas que serve aí para uma infinidade de momentos, né? Pode-se falar assim. Então, ó, caixinhas feitas em todos os cantos. A gente vai abrir, colocar a mão lá no fundão, ó. Tá vendo? Onde tá meu braço? Minha mão tá aqui. Bem aqui, igual um fantochinho. A gente vai abraçar esse fantochinho, ó. Abracei e sempre é do fundo pra cima. Nunca de cima pra fora, senão a gente força muito a nossa costura. E aí pode arrebentar, então sempre com carinho, com cuidado, tá? Por isso que é legal usar um material bem molinho pra desvirar. Se você for usar tecido, manta e forro, tá? Não esquece. A gente vai virar aqui o zíper bem bonitinho. Essa é a hora de ver se as costuras ficaram boas, se descosturou alguma coisa por algum motivo. Arrumar as caixinhas de leite. Se a gente não arrumar agora, ó, deixar elas bem retinhas, olha que belezinha que ficou. Costurinha, a costura seguindo a mesma linha, né, assim, então não ficou torto, então, caixinha de leite ok. Se a gente não arrumar elas agora, a gente não consegue arrumar depois. Abre as costuras. Aí a gente chegou aqui na parte do zíper, tá vendo? Vem com uma mão aqui, tira o cursor e empurra. Tô empurrando com o meu dedo indicador. Empurra bem bonitinho. Vou pegar, ó. Essa tesoura aqui, ela não tem ponto, tá vendo? Então, às vezes eu uso ela pra fazer algumas partes de desvirar. Eu não indico que use agulhão aqui, porque vai furar, tá? Então, se você tá acostumado, eu não indico neste momento. Vai ficar com essa beiradinha aqui, tá vendo? É um detalhezinho. Quem estiver fazendo com tecido, fica até mais fácil de desvirar com um tecidinho aqui, ó. Aí, deixa bem bonitinho esse cantinho do zíper, porque depois, uma vez que a gente fechou, a gente não consegue mexer mais. Empurrei pra fora, ver se tá igual. Se não tiver, continua empurrando um pouquinho delicadamente, tá?
confere se tá tudo certinho. Arruma os cantinhos do forro também. Gente, hoje a gente fez essa necessaire do zero, literalmente. Desde o corte até a costura. Ó. E agora a gente vai fechar o nosso forro. Tá tudo certinho aqui. É hora de fechar o forro. A gente vai dobrar. Tá assim, né? A gente vai dobrar. Dobra essa beiradinha pra dentro. Dobra a outra beiradinha. Beiradinha com beiradinha. E passa uma costura aqui. Tá vendo que a nossa caixinha de leite tá aqui? Então, a nossa costura vai vir só onde tá a nossa abertura. Não chega a costura até aqui, então você vai perder a função da caixinha de leite, que é a profundidade. O forro sempre tem que seguir a parte externa. Então, assim, fiz uma caixinha de 3 na parte externa, vou fazer uma caixinha de 3 no forro também. Senão, o que acontece? Fica aquele forro ensacado, sabe? Fica sobrando. É isso. Daí teve erro em uma das partes. Ou o de fora ou o de dentro. Um ficou menor que o outro. Ó, minha costura veio até aqui. Agora a gente vai pôr pra dentro. E ajeitar. É isso. E aí o nosso kit de Dia dos Pais, gente, são 3 peças. Super fáceis de fazer. Vocês podem usar, assim, retalhos que estão aí sobrando, que por algum motivo não dão pra uma peça maior. Aquele lixinho dá pra fazer todas essas. Eu fiz impermeável, porque as outras a gente fez em tecido, né? Então, como a gente tinha feito uma votação lá no Insta, aqui também, né, na página do Face, nos Stories, eu fiz 2 peças, pensando em tecido, 2, né? E a gente fez agora 3 peças em sintético, pra vocês verem que dá pra se jogar na costura, independente do material que você for usar. E só pensando assim, na finalidade, tá bom? Esse aqui, como é um kit higiene, é interessante que ele seja impermeável. O lixinho de carro, para limpar, é muito mais fácil se você fizer no impermeável. Mas se quiser fazer no tecido, lava lá e tá tudo certo também. Já o porta-latinhas térmico, é muito necessário que você faça impermeável. Senão ele vai ficar molhando, né? E aí não rola, não fica legal. Então, é só pensar na funcionalidade, tá? Aqui dentro a gente ajeita o nosso forro, ajeita os cantinhos. E tá pronta. Ó, tá super pronta a nossa necessaire. Nossa, eu apertei aqui na tela. Tá super pronta a nossa necessaire. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, então vai ficar assim. O nosso kit ficou, deu 1 hora de aula. A gente fez essa peça do zero em menos de 1 hora. E eu, assim, eu fiz parando, explicando. Então, eu acredito que vocês façam, assim, com meia hora, vocês façam essa peça do zero. Uma peça que é fácil de fazer, gasta pouquíssimo material e ela serve para todos os momentos aí do ano, né? Ela é vendável o ano todo. Quiser montar como kit de presente de Natal, de Dia das Mães, de Dia das Crianças, dá pra usar na escola. Então, coloquem no seu portfólio. Quem fizer, me conta, me marca. Ficou com dúvida, comenta. Quer dar alguma sugestão de peça, de melhoria aqui das aulas também? Me deem, né? Dá seu feedback pra mim, pra eu saber. E a gente, então, encerra o nosso kit de Dia dos Pais. Lixinho pra carro, facílimo e fica fofo, né? Porta-latinhas térmico, que foi sugestão do nosso amigo Eric, foi uma sugestão durante a live, porta-latinhas térmico. Eu usei revestimento térmico, tem a aula aqui, mas dá pra fazer também usando o... como chama? Aquele porta-latinhas mesmo de isopor, sabe? Dá pra fazer nessa medida aqui. E
a nossa necessaire. Se não fosse a porta-latinhas, eu quero um kit para presentear uma amiga. Gente, olha aqui. Olha aqui. Acabou saindo um composê. Eu nem pensei no composê, pra falar a verdade, ó. Acabou saindo um composê com a caixinha de leite. Dá pra usar, pensa, pra usar maquiagem? Cabe paleta, cabe tudo. Então, assim, pra maternidade, pra utilitário, né, como utilitário, pra tudo. E dá super certo. Você pode vender esse e esse, pode vender os três, pode vender separado, pode vender o porta-latinhas com esse. Aí, ó, vi que tá aí. Te dedico. E este aqui, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Muito obrigada pela companhia no nosso sábado. E um bom sabadão pra vocês. Fiquem com Deus e o vídeo vai ficar salvo aqui, tá? Em breve vai lá pro YouTube e eu conto pra vocês também. Um beijo.